nesse capítulo 11 de Gênesis. E eu queria convidar você a ler essa passagem. Atos 2, a partir do versículo 1. O texto diz assim, meus irmãos: chegando o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos num só lugar, e de repente veio do céu um som, como de um vento muito forte, e encheu toda a casa na qual estavam assentados. E viram que pareciam línguas de fogo, que se separaram e pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas conforme o Espírito os capacitava. Havia em Jerusalém judeus devotos a Deus, vindos de todas as nações do mundo. Ouvindo-se o som, ajuntou-se uma multidão que ficou perplexa, pois cada um os ouvia falar em sua própria língua. Atônitos e maravilhados, eles perguntavam: acaso não são galileus todos estes homens que estão falando? Como os ouvimos cada um de nós em nossa própria língua materna? Partos, medos, elamitas, habitantes da Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, do Ponto e da província da Ásia, Frígia e Panfilha, Egito e das partes da Líbia próximas a Cirene, visitantes vindos de Roma, tanto judeus como convertidos ao judaísmo, cretenses e árabes, nós os ouvimos declarar as maravilhas de Deus em nossa própria língua. Atônitos e perplexos, todos perguntavam uns aos outros: que significa isto? Alguns, todavia, zombavam deles e diziam: eles beberam vinho demais. Festa de Pentecostes era uma das 3 festas oficiais do calendário judaico, também conhecida como a festa da colheita. Era o momento em que se celebrava o fim da colheita de cereais, ou também o próprio nome Pentecostes, porque era 50 dias, comemorada 50 dias depois da Páscoa. E justamente por estarem comemorando a festa oficial do calendário judaico, havia muitas pessoas em Jerusalém naquele momento. E ali, meus irmãos, a Bíblia relata que um grupo de discípulos, que já ouviram falar e que já estavam caminhando com o Senhor Jesus, estavam reunidos em um dia. Estavam provavelmente esperando algo da parte de Deus, porque o Senhor havia dito para eles: fiquem na cidade e esperem pela manifestação do Espírito Santo. E a Bíblia relata que eles tiveram uma experiência sobrenatural naquele dia, que afetou os seus sentidos. A Bíblia diz que eles ouviram um som que não era vento, mas que soava como tal, que eles viram algo que não era fogo, mas que parecia com isso, e especialmente, meus irmãos, que eles começaram a falar em línguas, mas línguas que não eram as línguas conhecidas por eles. E aqui a gente vê claramente, que nessa experiência sobrenatural, acontecida no capítulo 2 do livro de Atos, a gente vê a inversão do que aconteceu ali na Torre de Babel. Enquanto em Babel, todos que falavam a mesma língua tiveram as suas línguas confundidas e não conseguiram mais se entender, em Pentecostes, pessoas que falavam línguas diferentes dos discípulos galileus, agora, sobrenaturalmente, estavam ouvindo os discípulos falarem as maravilhas de Deus em sua própria língua. Enquanto em Babel, meus irmãos, aqueles homens estavam se rebelando contra Deus, em Pentecostes, aquele pequeno grupo de discípulos estavam em submissão a Deus. Enquanto em Babel, aqueles homens estavam buscando a sua própria glória, ao construir uma torre que alcançasse os céus, em Pentecostes, aqueles homens estavam negando a sua própria vida para viver para a glória de Deus. Enquanto em Babel, a consequência de tudo isso foi uma tremenda confusão e ninguém mais se entendia. Em Pentecostes, de forma sobrenatural, o que era para ser uma tremenda confusão de linguagens, Deus fez com que houvesse uma profunda união e profundo entendimento. Enquanto em Babel, meus irmãos, houve uma profunda frustração diante de uma obra inacabada e diante de um espalhamento indesejado,
Em Pentecostes, o texto diz que os homens ficaram admirados e extasiados, porque não sabiam explicar o que estava acontecendo. Enquanto em Babel, aqueles homens saíram dali, perdidos, sem propósito, porque disseram: todo o meu sonho, todo o meu projeto foi por água abaixo. E saíram dali com a obra inacabada. Aqueles homens em Pentecostes, aquele povo reunido ali, saiu dali comissionado, saiu dali com a missão, saiu dali com um propósito. E sabe o que eu acho incrível, meus irmãos, nesses dois relatos? É que, e aí trazendo isso para as nossas próprias vidas e trazendo uma aplicação, uma das aplicações que eu vejo nesse conjunto dessas histórias, porque teriam várias, mas eu não tenho tempo, mas a grande aplicação que eu creio que isso traz para a minha e para a sua vida hoje, é que eu percebo, meus irmãos, que esses dois relatos, com semelhanças incríveis, mas ao mesmo tempo com consequências completamente distintas, eles podem resumir muito bem as experiências humanas que vivemos nesse mundo. Enquanto Babel, podemos realmente ver claramente que é uma descrição perfeita do que é e de como vive um homem sem Deus, natural da humanidade. Babel revela o homem em rebelião contra Deus. Babel revela o homem buscando sua própria glória, construindo suas torres, satisfazendo seus egos. Babel é a única resposta a esse estilo de vida, é uma vida confusa, uma vida que depois chega a um nível de frustração e no final de contas a grande consequência é uma falta de propósito, de rumo, perdição. Não há sentido, não há propósito, não sei o que fazer. É isso que Babel faz e causa na vida do homem. Enquanto que, por outro lado, Pentecostes é a descrição perfeita do que é e de como vive o homem e a mulher com Deus. Pentecostes, essa experiência aqui ilustrada, revela o estado regenerado do homem. Aquele homem e aquela mulher que se encontra com Deus, que agora passa a viver em submissão a Ele, que agora busca não mais a sua glória, mas a glória de Deus, e não só abandona aquela obra que estava construindo, mas abandona tudo que for preciso para encontrar satisfação em Deus. E a consequência de tudo isso, meus irmãos, é uma união, é uma satisfação que leva a um êxtase, a uma admiração, e que no final de tudo nos dá um propósito, nos dá um sentido de vida, meus irmãos. E se essas duas experiências podem resumir o relacionamento entre o homem e Deus, entre a humanidade e o Deus Criador, a grande pergunta que eu e você precisamos nos fazer diante de uma passagem, de um texto, de uma revelação dessa das Escrituras, onde nos encontramos em meio a tudo isso? Temos vivido, você tem vivido, como as pessoas envolvidas no projeto da Torre de Babel? Ou temos vivido como as pessoas que estavam ali no evento descrito no capítulo 2 do livro de Atos? A nossa vida, a sua vida, tem sido marcada pela rebelião contra Deus ou pela submissão a Deus? Uma coisa é fato, meus irmãos. Uma coisa é fato. Eu e você já nascemos vivendo sob o espírito da experiência de Babel. Essa é a grande verdade que nós vemos diante dos nossos olhos. Mas a grande boa notícia é que há uma esperança de vivermos o milagre, de passarmos a estar debaixo da experiência de Pentecostes. E eu vou além, meus irmãos, não só de viver o espírito da experiência de Pentecostes, mas de viver tudo aquilo
que a experiência de Pentecostes gerou na vida daqueles galileus. Eu digo isso porque a experiência de Pentecostes não se resumiu à experiência de Atos 2. Aquilo foi o início de toda uma vida que veio a ser desenvolvida aos pés do Senhor Jesus. Aquela experiência, meus irmãos, gerou discípulos que, apesar de continuarem lutando duramente contra o espírito de Babel em suas vidas, mas que eram desejosos pela palavra, que temiam a Deus, que se importavam com o pobre, que proclamavam o evangelho em toda oportunidade que tinham, que estavam dispostos ao fim de darem a sua própria vida pelo Senhor Jesus. O que eu quero dizer com isso é que, em primeiro lugar, se há alguém aqui ainda, meus irmãos, que está vivendo debaixo dessa experiência, desse espírito da Torre de Babel, que em nome de Jesus, essa noite, haja uma obra do Espírito Santo na vida desse irmão, dessa irmã, na sua vida, meu irmão. Que você possa hoje dizer: eu quero viver debaixo do Espírito de Pentecostes. E eu falo também para você, para mim, como esse texto falou, que de repente nos achamos de dizer um dia: eu já vivi a experiência de Pentecostes porque eu já sou salvo, o Espírito Santo já habita em mim. O grande desafio é a gente se perguntar se essa experiência tem causado e trazido as consequências que trouxeram e que impactaram aqueles homens. Curioso, meus irmãos, o apóstolo Pedro, logo em seguida, logo no versículo 14, que é subsequente à experiência do versículo 13, que é quando conclui a experiência de Pentecostes, a Bíblia relata que Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. E ele, sob a autoridade de Deus, já pulando aí para o versículo 23, falando sobre 22, falando sobre Jesus, ele diz: israelitas, ouçam estas palavras. Jesus de Nazaré foi aprovado por Deus diante de vocês por meio de milagres, maravilhas e sinais que Deus fez entre vocês por intermédio dele. Como vocês mesmos sabem, este homem lhes foi entregue por propósito determinado e pré-conhecimento de Deus, e vocês, com a ajuda de homens perversos, o mataram, pregando-o na cruz. Mas Deus o ressuscitou dos mortos, rompendo os laços da morte, porque era impossível que a morte o retivesse. E concluindo esse texto, já pulando para o versículo 38, 37, melhor dizendo, quando o apóstolo Pedro prega isso, depois daquela experiência de ser cheio do Espírito Santo, os irmãos que estavam ouvindo aquele homem, as pessoas que estavam ouvindo ele, dizem assim: irmão, o que é que a gente faz? O que faremos? A gente está aflito. E o apóstolo Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para perdão dos seus pecados, e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quanto o Senhor, o nosso Deus, chamar. Meus irmãos, minha oração nessa noite é para que a gente, enquanto igreja, não só possa se satisfazer com dizer: um dia eu vivi uma experiência com Deus, porque Deus veio habitar na minha vida, mas para que uma das aplicações que possa servir para mim e para a sua vida hoje, é que a gente possa realmente se avaliar e dizer: Senhor, se eu digo que eu vivo debaixo desse espírito de Pentecostes, em meio a essa Babel que nós vivemos, o quanto isso tem mudado a minha vida, o quanto isso tem impactado a minha relação com as pessoas, o meu serviço, o mundo. Deus, eu não quero somente dizer que um dia eu tive uma experiência em Pentecostes, eu quero continuar dizendo, Pai, que eu continuo vivendo debaixo do espírito de Pentecostes. Porque se assim não for, meus irmãos, o espírito de Babel, ele vai guerrear muito forte contra os nossos corações.
E essa é uma guerra. Essa não é uma brincadeira, é uma guerra, meus irmãos. É uma guerra que nós vivemos. Tozer perguntaram para ele se o que é que o mundo era. Parece mais com um parque de diversões ou com um campo de batalha. Ele disse, certamente, com um campo de batalha. E nós precisamos, diante de uma palavra dessa, meus irmãos, dizer, Senhor, me ajuda, Pai, a viver debaixo do espírito de Pentecoste, diante dessa Babel que tenta me engolir todos os dias. E se você deseja viver isso, se você sabe que você precisa disso, eu queria convidar você a ficar de pé nesse momento. E a gente tem um momento de oração. E a gente tem um momento de louvor. Queria que a gente pudesse encerrar aqui adorando, mas antes orando. Pedindo ao Senhor, Pai, nos ajuda, Senhor. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Queria convidar você a fechar os seus olhos agora. E você mesmo refletir nisso. Você mesmo tentar ouvir e deixar o Senhor fazer penetrar aquilo que Ele veio falando ao teu coração. Senhor Deus e Pai, eu sei, Senhor, que o espírito de Babel tem pressionado de forma incisiva, Senhor, muitos dos meus irmãos que estão aqui. Eu sei, Pai, que muitas vezes o nosso próprio coração nos engana, nos fazendo acreditar que construir a nossa própria torre é o melhor caminho, é o caminho mais cômodo, é o caminho mais fácil, é o caminho mais agradável, é o caminho onde o meu eu vai se dar bem, é o caminho onde as coisas vão funcionar de acordo com a minha vontade. Senhor Deus e Pai, eu te peço, Senhor, que nessa noite o Senhor possa destruir tudo aquilo que não vem do Senhor, Pai. Eu te peço que em nome de Jesus, Pai, que essas experiências relatadas na Bíblia, que são tão lindas, Pai, elas possam ser desejadas por nós. Nós sabemos que o evento relatado em Atos 2, ele foi único, foi a descida do Espírito Santo pela primeira vez na história. Mas nós cremos que apesar daquele evento ter sido único, nós cremos que o Espírito Santo, ele continua enchendo o teu povo, quando o teu povo clama pelo Senhor, Pai. Então nessa noite eu te clamo por misericórdia sobre as nossas vidas, Pai. Se Babel está querendo nos destruir, nós clamamos pelo Espírito de Pentecostes sobre nós, Senhor. E nós cremos que Tu és um Deus misericordioso, que ouve, Pai, as nossas orações, que está aqui em nosso meio nessa noite. E eu te peço, Senhor, se derrama sobre nós, nos enche do Teu Espírito, nos enche do Senhor, nos ajuda, Senhor, a que todos os benefícios e bênçãos da Tua parte recaiam sobre nós, de modo que nós possamos proclamar com a ousadia do apóstolo Pedro, que nós possamos ser piedosos como Barnabé, que nós possamos ser servos como Estevão, que nós possamos, Senhor. Boa noite, meus irmãos e irmãs. Graça e a paz do Senhor Jesus. Amém? O tema da mensagem de hoje. O tema da mensagem de hoje é Vivendo o Espírito de Pentecostes em meio a Babel. Eu vou explicar para vocês porque eu queria convidar você a abrir sua Bíblia, o livro de Gênesis, capítulo 11, e a gente meditar nessa passagem. Mas queria que você gravasse esse tema da mensagem. Vivendo o Espírito de Pentecostes em meio a Babel. Não sei se você já teve uma experiência, meu irmão, minha irmã, de ter que se comunicar com alguém que não falava o seu idioma ou não falava a sua linguagem. Não sei se você se recorda de alguma experiência aí como essa.
E certamente se você passou por essa experiência, a irmã Dora está com um sorrisinho assim, né? Quando chegou. Certamente quem já passou por essa experiência sabe que é um grande desafio, você se sente impotente, né? Você se sente, poxa, como eu queria me comunicar com essa pessoa. Eu tenho um colega que passou a lua de mel dele na Tailândia. Eu não sei se você sabe que lá, pelo menos a experiência que ele conta, é que apesar de ser um país muito turístico, quase ninguém falava sequer o inglês. Então ele tinha que usar o celular, ele disse que comprou uma camisa, que tinha um bocado de coisa na camisa, e que ele apontava se queria um restaurante, se ele queria ir para algum lugar. E nessa história que a gente vai ler, a Bíblia relata um evento em que o Senhor, propositalmente, ele confundiu a língua de todo mundo. Um evento que marcou a história, que dividiu a história. Segundo o relato bíblico, foi a partir daqui que o mundo passou a ter várias línguas e não somente uma, ao menos no mundo conhecido. E o texto começa lá no Gênesis capítulo 11, a partir do versículo 1, e eu convido você a fazer essa leitura. No mundo todo, havia apenas uma língua, um só modo de falar. Saindo os homens do Oriente, encontraram uma planície em Sineá e ali se fixaram. Disseram uns aos outros: vamos fazer tijolos e queimá-los bem. Usavam tijolos em lugar de pedras e piche em vez de argamassa. Depois disseram: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus. Assim nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Senhor Deus e Pai, fala aos nossos corações por meio da Tua palavra, em nome de Jesus. Amém. O texto continua, mas eu vou até agora aqui começar por esses 4 primeiros versículos que eu li, depois eu vou continuar lendo o resto. Logo no versículo 1, meus irmãos, a gente vê aqui claramente, e o texto fala, que no mundo todo havia apenas uma língua, só havia um modo de falar. O texto está falando aqui no inglês, no versículo 1, e se você quiser entender por que você hoje precisa estudar outros idiomas, conhecer outras línguas, o evento está narrado aqui, no capítulo 11 do livro de Gênesis. Revela claramente que o mundo se comunicava por meio de uma língua, e aqui algo aconteceu na história que mudou essa dinâmica. E faz todo sentido a gente imaginar que Deus tenha criado o mundo dessa maneira, porque isso permitiria que houvesse maior interação entre as pessoas, houvesse maior conexão. E uma vez a gente entendendo que Deus é um ser relacional, faz sentido que o mundo tivesse criado dessa maneira. Mas aconteceu algo aí que mudou essa dinâmica, e é isso que a gente vai ver o porquê desse acontecimento. No versículo 2, o texto fala que saíram homens do Oriente, provavelmente aqui, o texto não diz, mas provavelmente isso já foi um dos primeiros descendentes ali dos filhos de Noé, e provavelmente esses homens estavam sendo liderados por um homem chamado Nimrod, citado no próprio capítulo 10 de Gênesis, versículo 9, o capítulo anterior. Era um homem que já se destacava pela liderança. No próprio versículo 9 do capítulo 10 diz que ele era o mais valente dos caçadores. Então é provável que tenha sido um grupo liderado por esse homem. E esses homens, essas pessoas se fixaram em uma planície, que o texto fala que era a planície conhecida como a planície em Sineá. E o versículo 3, o texto vai avançando, e o texto diz que aqueles homens começaram a ter algumas ideias, né? Começaram a pensar algumas coisas, e no final de toda aquela conversa, o plano daqueles homens era um: vamos construir uma cidade, e vamos construir uma cidade que tenha uma torre. Esse plano parece ser um plano banal, um plano simples, um plano até normal, né? Afinal, que problema há em construir uma cidade? Que problema há em construir uma cidade com uma torre? Mas duas coisas chamam a atenção no plano que esses homens estavam traçando, que eram os objetivos pelos quais eles estavam sonhando e desejando isso.
Primeira coisa, o texto fala claramente aqui que eles queriam construir uma torre numa cidade, mas que não era qualquer torre. Era uma torre que alcançasse os céus. E mais especificamente o texto fala que o objetivo final não era somente uma torre numa cidade e que alcançasse os céus. O próprio versículo 4 diz: vamos construir uma cidade com uma torre que alcance os céus, pois assim o nosso nome será famoso e não seremos espalhados pela face da terra. Primeira coisa que a gente vê claramente revelada nessa experiência desses homens aqui, meus irmãos, é que eles queriam nomes famosos. Eles, de alguma maneira, estavam mais uma vez proclamando uma rebelião contra Deus. Mais uma vez, vivendo uma experiência semelhante ao que Adão e Eva viveram no capítulo 3 de Gênesis, não muito pouco antes desse relato. Capítulo 3, versículo 4 e 5 de Gênesis, a gente tem essa passagem também, se você puder abrir. O texto diz assim, olha: disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Isso é naquele contexto em que a serpente diz a Eva, diz: olha, você pode comer desse fruto porque não vai acontecer nada. Certamente você não vai morrer como você ouviu falar. E o texto continua dizendo assim: Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, conhecedores do bem e do mal. E quando Eva e Adão ouviram isso, eles disseram: isso parece interessante. Eu vou poder ser como Deus, eu vou ser conhecedor do bem e do mal. E de alguma maneira isso vai me enaltecer, isso vai me colocar em um status acima do que aquilo que eu sou. Então essa experiência aqui desses homens que se fixaram em Sinear é muito semelhante de algo que já havia acontecido um pouco tempo atrás na experiência de Adão e Eva. Homens e mulheres, pessoas que não se satisfizeram com a situação que Deus as colocou, com a forma e com a maneira pelas quais Deus a criou para ser. E o texto diz que, além desse sentimento orgulhoso que veio ao coração daqueles homens, de rebelião contra Deus, onde eles desejavam mais fama, glória e poder do que o próprio Deus, do que o próprio Deus oferecia, eles desejavam ser o centro de todas as coisas. Existe uma outra coisa que eles dizem aqui, ele dizendo: olha, além de eu conseguir ter um nome famoso, se eu construir essa cidade com uma torre que alcance os céus, eu não vou ser espalhado. E aí talvez você se pergunte: como assim? Eles vão ser espalhados? Por que eles... qual é o problema? O que é que estava acontecendo aqui? Meus irmãos, no capítulo anterior, ou melhor, 2 capítulos antes, Gênesis 9, logo depois do dilúvio, Deus fez uma nova aliança com Noé. Versículo 1 a 3, o texto fala aqui claramente as palavras que Deus fala para Noé, dizendo assim: sejam férteis e multipliquem-se e encham a terra. Todos os animais da terra tremerão de medo diante de vocês. Os animais selvagens, as aves dos céus, as criaturas que se movem rente ao chão e os peixes do mar, eles estão entregues em suas mãos. Muito parecido com o que Deus tinha falado para Adão. Tudo que vive e se move servirá de alimento para vocês, assim como lhes dei os vegetais. Agora lhes dou todas as coisas. E pulando para o versículo 7, Deus fala claramente: mas vocês sejam férteis e multipliquem-se, espalhem-se pela terra e proliferem nela. Por algum motivo, aqueles homens que certamente ouviram falar o que Deus chamou Noé para viver, que era uma missão que Deus comissionou Noé,
que era, além de ser fértil, multiplicar-se, mas era se espalhar pela terra, porque por meio dessa maneira, Deus espalharia sua glória, uma vez que seus filhos estariam se espalhando pela terra. Mesma lógica com a igreja, né? Nós somos chamados a ir, a multiplicar, a espalhar essa verdade, o amor, a graça de Deus. Deus fez essa aliança com Noé, mas aqueles homens disseram, eu não quero, além de eu querer meu nome famoso, eu não quero nem saber dessa missão que Deus colocou para Noé, porque eu quero viver a minha missão, eu quero viver do meu jeito. Então aqueles homens disseram, olha, se a gente fizer aqui uma cidade muito legal, com uma torre sensacional, a gente vai ficar aqui, vai ter coisas bacanas para a gente viver aqui, vão ter projetos nessa cidade, as coisas vão funcionar ao redor desse centro, e eu não vou precisar cumprir essa história de me espalhar e de proclamar aquilo que Deus havia convocado Noé e, consequentemente, os seus filhos a viver. Meus irmãos, em resumo, esses homens eles estavam se rebelando contra Deus e se rebelando contra a missão de Deus. Claramente aqui nessa passagem é o que o texto está falando, né? Eles se rebelando contra Deus e contra a sua missão. E aí o texto traz aqui uma coisa muito interessante, que depois que Deus viu isso, que tudo estava acontecendo, os planos rolando, a Bíblia diz que o Senhor desceu para ver a cidade e a torre que os homens estavam construindo. Uma ironia, né, aqui do texto, porque se Deus é onipresente, afinal de contas, por que Deus precisaria descer para ver algo ou para conhecer algo? Se Deus está em todo lugar e sabe de todas as coisas, Deus não precisaria descer. É uma ironia do texto aqui, porque revela claramente, meus irmãos, claramente que os homens que achavam que estavam fazendo uma obra gigante, uma obra que alcançaria os céus, uma obra faraônica que chegaria a entrar no próprio domínio de Deus, o texto vem e revela que Deus, de onde ele se encontrava, da sua glória, ele não conseguiria enxergar essa obra, de tão pequena que era. Deus precisava descer. Aquilo que os homens achavam que era gigante diante dos seus olhos, diante de Deus era pó, era insignificante, era nada. Será que isso, de alguma maneira, lhe ensina algo do que você, de repente, pode estar vivendo em sua vida? Algo que, de repente, você pode estar supervalorizando, colocando como algo fundamental para a sua vida, como algo indispensável, como algo incrível, super, hiper, mega. E se a gente olhasse e colocasse os olhos de Deus, a gente diria, isso não é nada, isso é insignificante. Eu sequer preciso disso para viver. E a Bíblia diz que quando Deus fez isso, a Bíblia diz no versículo 6 que o Senhor disse, eles são um só povo e falam uma só língua e começaram a construir isso. Em breve nada poderá impedir o que planejam fazer. E o texto fala aqui claramente uma revelação da Trindade, uma vez que Deus fala, venham, 3 pessoas aqui em uma, desçamos e confundamos a língua que falam, para que não entendam mais uns aos outros. Assim, o Senhor os dispersou dali por toda a terra e pararam de construir a cidade, por isso foi chamada Babel, porque ali o Senhor confundiu a língua de todo mundo, dali o Senhor os espalhou por toda a terra. Meus irmãos, Deus olhou para aquela situação e disse, os homens acham que podem fazer o que eles querem, mas ele precisou ensinar algo ali, em um momento crucial da história, e disse, algo importante também precisa ser feito. E Deus, para revelar o seu poder, a sua glória, o seu controle, ele disse, eu vou mostrar a esses homens quem realmente está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que Deus confundiu as línguas, meus irmãos. Deus confundiu por um ato de juízo. Deus não somente interrompeu o sonho, o projeto do sonho daqueles homens, mas ao mesmo tempo ele cumpriu o seu propósito e sua missão. Porque o texto fala que a consequência daquele ato de Deus não foi somente que aqueles homens deixassem uma obra parada, desconstruída. Já viram um prédio que tem aqui, onde a gente estaciona os carros da gente, né? Uma obra abandonada há tantos anos. Mais ou menos aquilo que aconteceu ali em Babel. Um projeto dos sonhos,
um projeto gigante que foi abandonado. E Deus não somente executou esse seu plano, mas o texto fala claramente que os homens se espalharam. E Deus cumpriu aquilo que ele havia chamado aqueles homens para fazer. Com um simples ato, meus irmãos, com a simples palavra, Deus desfez todos os planos que aqueles homens provavelmente passaram anos fazendo, mostrando para a gente a nossa fragilidade, a nossa dependência, a nossa miserabilidade diante do Senhor. E ao mesmo tempo a nossa arrogância, porque aqueles homens foram muito arrogantes, ao acharem que podiam fazer o que queriam, do jeito que queriam, altivos, prepotentes. E o curioso aqui nessa passagem é que se a gente vê várias das narrativas que foram trazidas ao longo dos últimos capítulos de Gênesis, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, é curioso que toda vez que Deus ele traz um ato de juízo, a gente vê logo em seguida um ato de graça. Por exemplo, Adão e Eva foram punidos com a expulsão do jardim, mas o que é que Deus fez logo em seguida, logo que deu aquele decreto de expulsão para Adão e Eva? Deus deu roupas de pele para eles poderem se vestir. Deus foi cuidadoso e disse, olha, eu estou mandando vocês, porque vocês precisam pagar um preço, mas eu vou dar aqui uma ajuda a vocês, eu vou demonstrar um ato de graça. O próprio Caim, que foi condenado, né, como um errante fugitivo por ter matado seu irmão, mas Deus disse, olha Caim, mas não se preocupa, porque eu vou colocar um sinal em você. E isso vai lhe garantir que ninguém vai lhe matar pelo que você fez com seu irmão. Curioso, meus irmãos, nessa passagem aqui, a gente não vê nenhum ato evidente de graça da parte de Deus. E eu penso que essa retenção da graça de Deus aqui, ela pode se justificar por algo que aconteceu alguns milhares de anos depois. E aí eu queria convidar você a dar um pulo aqui na história e ir para o capítulo 2 do livro de Atos. Eu penso que essa experiência revelada no capítulo 2 do livro de Atos é o acúmulo da graça que Deus reteve aqui nessa experiência de Babel, ele liberou nessa experiência de Atos 2. Desde a igreja primitiva, desde os pais da igreja, a igreja, em geral, vem entendendo que essa experiência que foi vivida em Atos 2 é justamente a experiência de Babel às avessas. É a experiência invertida que foi vivida